Igreja querida, paz e graça a vocês nesta noite. Que o Senhor seja gracioso para conosco e fale através da sua palavra aos nossos corações. Então abra a Bíblia em João capítulo 6 e eu vou ler alguns versículos dessa longa porção. João capítulo 6. Eu vou ler do verso 41 em diante. Então acompanhe assentado como você está. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui. Que o Senhor nos alimente com essas palavras benditas. Me deu uma vontade de falar sobre um outro assunto aqui, mas eu não vou fazer isso, eu vou só pontuar. É que neste texto, 2 vezes, Jesus diz algo que só presbiteriano diz. Só a igreja presbiteriana, e é criticada por isso. Inclusive, alguns irmãos de outras confissões chegam a, no momento assim de exacerbação, dizer que isso é uma doutrina do diabo. Acho que alguns já ouviram algo assim. E Jesus diz 2 vezes aqui, nesse texto, que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não conceder. Ninguém pode ir a Jesus para ser salvo se o Pai não enviar. E isso tem eco com várias outras porções da Escritura, que diz que a fé vem de Deus mesmo, isso não vem de nós, é um dom dele. Mas não é sobre isso que eu vou falar não, foi porque eu não resisti. Irmãos, para a gente entender essa porção, a gente tem que ir para o nascedouro do ministério de Jesus. Você precisa imaginar comigo o impacto tanto da vida como da mensagem que Jesus pregava. No texto que eu li, a controvérsia e a murmuração dos judeus se dava pelo fato de que eles conheciam a família de Jesus. Sabia que ele era um judeu, filho de José e de Maria. Seus irmãos e irmãs estavam entre eles. Em uma outra ocasião, Jesus estava na sinagoga e tomou o livro do assistente e começou a ler uma porção do profeta Isaías. E depois devolveu o livro ao assistente. A porção que ele lia era do profeta Isaías, capítulo 61, quando diz que o Espírito de Deus está sobre ele, pelo que o Senhor o ungiu para pregar as boas novas de salvação aos perdidos e trazer óleo da alegria sobre os que estavam com o espírito quebrantado, aquela porção ali. E devolveu o livro ao assistente. E depois se voltou para a congregação e disse assim: hoje se cumpriu em mim esta profecia. Aquilo revoltou tanto os membros daquela comunidade, foi um impacto tão grande,
ficaram tão revoltados que se levantaram na mesma hora, alguns gritando, rangendo os dentes e dizendo: como pode você dizer tal blasfêmia? Se a gente conhece sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, você é um de nós, nasceu aqui conosco, como é que o Espírito do Senhor está sobre você? Aí um grupo de opositores começou a seguir Jesus por onde ele ia. Aí chega um outro momento, os mesmos estavam ali ouvindo Jesus pregar e ensinar, e Jesus falava sobre Davi e sobre Abraão. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que Abraão. Eles endoidaram. E falou de Davi, porque ele disse: Davi, que é o nosso pai. E ele disse: antes de Davi, eu já era. Eles viram Jesus nascer na Galileia e crescer como um rapaz, um adolescente entre eles. Ali estavam seus irmãos, Tiago, João, Judas, Filipe, Simão e suas irmãs, que não sabemos os nomes. Que heresia, que blasfêmia é essa? Pegaram pedras para atirar em Jesus. Jesus disse que antes que Davi nascesse, ele já existia. E aí pegaram pedras para jogar em Jesus. Jesus passou no meio deles. Depois o levaram até o monte chamado, até hoje é famoso lá, o monte da precipitação, para lançarem Jesus de lá de cima. E a controvérsia, e a disputa. E num dado momento Jesus falava sobre a vida eterna. E uns se arrependeram, confessaram seus pecados. E Jesus, aquele filho de José e de Maria, judeu como eles, pele morena como eles, baixinho como eles, morava em Cafarnaum como eles, olhou para aquele arrependido e disse assim: vai, estão perdoados os teus pecados. Um dos judeus, daquela tropa de religiosos, se levantou e disse assim: você tem demônio. Quem está falando por você é o maioral de Beelzebu. O maioral dos demônios é Beelzebu quem está falando na sua boca. Nunca se ouviu tamanha blasfêmia, pois só quem perdoa pecados é Deus. Imagine isso no dia a dia. Se fosse alguém assim de nós, nascido aqui entre nós, falando essas coisas de aspectos celestiais, profundos, ele se declarando o próprio Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Era um escândalo. Convenhamos, era forte demais. Imagine o que é Jesus. Já falei isso uma vez ou mais de uma vez. Mas imagine, tem sempre alguém que nunca ouviu. Imagine você o que é Jesus permitir que os discípulos colhessem espigas de trigo em dia de sábado e curar uma pessoa no dia de sábado. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Para o judeu, o sábado era tão sagrado, que se alguém quebrasse a regra, ficava dentro de casa ou fugia para algum lugar esperando a ira divina. Havia um terror que se abatia sobre a pessoa porque havia quebrado o sábado sagrado dos judeus. Pra você ter uma ideia, Jesus disse para eles, pela questão de consciência, ele disse: ore para que a vinda do Senhor não se dê num dia de sábado.
Tamanha era a noção de juízo se alguma coisa acontecesse em dia de sábado, porque a lei era muito severa, a lei de Moisés. É só a gente conferir o texto lá. Não trabalhava a pessoa, nem a família, nem o empregado, nem o animal. Podia trabalhar em dia de sábado. Era um zelo, e o judeu guardava isso a 21 chaves. Jesus, que se anunciou como o profeta, como o Messias, ele mesmo curou em dia de sábado. Um escândalo para os judeus. Eu falei numa outra ocasião também sobre Jesus e as mulheres. Nós também não sabemos o que é isso. Não era só uma questão de machismo, ou uma questão cultural, era uma questão espiritual. Os líderes religiosos ensinavam que a mulher não tinha direitos espirituais, porque foi a mulher quem foi usada pela serpente para trazer toda a desgraça para o mundo. E até o apóstolo Paulo, que era um fariseu, escrevendo lá uma de suas cartas, ele disse que a mulher aprenda em casa e tal, com o marido, e não é permitido a mulher falar, porque foi a mulher, não foi o homem quem pecou, mas foi a mulher, reproduzindo aquele diálogo cultural e espiritual. Havia um peso espiritual sobre a mulher. Para o judeu, a mulher não tinha alma, não. A mulher não podia ir para o templo adorar junto com os homens. Elas iam num outro horário, num outro expediente. O líder religioso não podia aparecer em público acompanhado nem da esposa. Elas vinham atrás, igual um cachorro da gente que acompanha assim atrás. Aí Jesus levava em seu staff, no seu grupo de servos e discípulos, mulheres que o serviam. Um escândalo. Os discípulos não falaram nada. O texto diz. Mas eles ficaram horrorizados quando chegaram em Sicar, uma cidade samaritana, e viram Jesus a sós, junto a um poço, conversando com uma mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus foi quebrando paradigmas, quebrando leis e trazendo a lei da salvação. Era um impacto muito grande. Segundo aspecto desse impacto, o conteúdo da mensagem que ele trazia. E é aí que eu vou entrar, é o viés que eu estou tomando para entrar no texto que eu li e deixar uma mensagem para a gente meditar. O impacto do conteúdo da mensagem pregada por Jesus. Lembra das palavras daquele soldado quando foi lá prender Jesus? Foi lá com lanças, espadas, com uma carta, uma ordem imperial para levar Jesus preso a qualquer custo. Quando chegaram lá, Jesus pregando, eles começaram a ouvir aquelas palavras, baixaram suas armas, ficaram ali ouvindo, e depois voltaram aos seus oficiais. Mas não o trouxeram? E eles disseram, ninguém jamais falou como esse homem. Ele fala como quem tem autoridade. Eram palavras diferentes de tudo o que eles tinham ouvido. Era um tipo de fé que ultrapassava os limites das paredes do Templo de Jerusalém e do aspecto local de uma sinagoga.
fé descolada, desligada dos ritos formais, repetitivos e maçantes dos judeus. Havia séculos. Era uma fé prática. Era mais um estilo de vida do que uma religião. Era uma lei que estava agora sendo trazida, um jugo novo trazido sobre os convertidos, que trazia um impacto tão grande que eles não conheciam. E esse impacto era chamado de novo nascimento. Não era uma compreensão da fé. Não era um conhecimento de regras doutrinárias, nem da história do cristianismo ou do judaísmo, das escrituras, algo assim. Não era isso. Porque os judeus conheciam a escritura, muitos deles, de cor. Para vocês terem uma ideia, o fariseu, que batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou como os demais homens. Esse arrogante fariseu, coisa que até o apóstolo Paulo, depois de convertido, para mostrar o seu currículo, vita, para dizer que ele era da elite, na época, ele disse: quanto à lei, eu era fariseu. Era uma grife ser fariseu. Eles decoravam a lei, recitavam a lei, publicamente. Aquele negócio de dar o dízimo até do endro, do cominho, as mínimas coisas. Tudo estava na cabeça deles. Eles eram a elite da fé daquele tempo. Conheciam muitas coisas. E Jesus teve que dizer para eles assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Na verdade, elas testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Estavam examinando as Escrituras, lendo as Escrituras, decorando as Escrituras, mas a vida não mudava em nada. Porque não reconheciam no Senhor Jesus o seu Salvador. Continuavam, como alguns continuam, esperando o Messias. O conteúdo da mensagem de Jesus, o impacto que trazia, é chamado de novo nascimento. Aquele que conheceu Jesus, recebeu Jesus, voltou-se para Ele, foi transformado numa nova criatura. As coisas velhas todas passaram e tudo se transformou em novo. Não foi uma melhora, uma reforma. Foi um novo nascimento. Um exemplo disso é um teólogo famoso na região. Um professor do seminário, conhecedor de toda a lei, toda a escritura. O nome dele era Nicodemos. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quando passou a conhecer aquela mensagem, ardeu o seu coração. Ardeu o seu coração. E o texto diz que ele procurava ver Jesus. Seu coração ardia, sabia que era algo novo e diferente. E o que é que ele fez? Na madrugada, à noite, porque era uma pessoa famosa, conhecida dos judeus, ele foi secretamente procurar Jesus. E o encontrou.
porque Jesus tinha um endereço. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. E Nicodemos começou a conversar com Jesus. E enquanto Jesus falava, o coração dele ardia. E ele disse, e então o que é que eu faço? E Jesus disse para Nicodemos, um homem já idoso, um mestre em Israel. Ele disse, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, Senhor, então como é que eu vou fazer? Voltar ao ventre da minha mãe? Não entendo. Ele disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Eu falo de coisas naturais, você não entende, quanto mais eu falar das coisas celestiais. E quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, a gente encontra esse Nicodemos defendendo a fé de Jesus Cristo, uma nova criatura. Saulo foi transformado em Paulo, um pregador apaixonado. Era uma outra criatura, uma outra pessoa, uma outra mente, um outro comportamento, um outro tudo. Um outro tudo. Ou seja, a mensagem de Jesus, a vida dele foi um impacto poderoso, um impacto desgovernante. Ninguém ficava indiferente à vida dele. E o conteúdo da sua mensagem não deixava ninguém indiferente. Aquilo que eu falei domingo passado, a palavra de Simeão. Esse menino será para a ruína de muitos e para levantamento também de muitos. Ele será alvo de contradição. Exatamente isso. Aí Jesus começa a pregar, ensinar e tal, milagres, milagres. E as multidões começaram a acompanhar Jesus. Imaginem comigo isso, as multidões. Imagina se você ou eu estivéssemos lá. E vendo com uma palavra de Jesus, um aleijado se levantar e andar. E um cego voltar a ver. E no mesmo ambiente, vários milagres acontecendo. Curas, coisas extraordinárias. Você não o seguiria? Até por curiosidade. E assim muitos passaram a segui-lo. E a fama de Jesus começou a se espalhar. O Nazareno, o profeta, o Rabi. E onde ele ia, as multidões já o estavam aguardando. Tem um texto que me admira, é em Marcos, evangelista Marcos. Jesus estava numa das bandas, que eram as bandas de Cesareia de Filipe. E as multidões o apertavam demais. Imaginem, as multidões, no plural, muita gente cercando Jesus. E ele estava tão sufocado que ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. E tomaram um barco e saíram para o outro lado. Atravessaram o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. Não tinha internet para passar um e-mail, Orkut para mandar um scrap. Não tinha nada disso. Nem telefone. Muito menos celular. Mas quando Jesus chegou do outro lado, já tinha uma multidão esperando ele. A fama de Jesus corria por todo lado. Gente querendo vê-lo, querendo ouvi-lo e tal. E aí começou a acontecer uma coisa curiosa. Começou a aumentar o número de discípulos. Começou a ser chique seguir a Jesus. Começou a despertar interesse nas pessoas serem reconhecidas como o da seita do Nazareno. Aquele milagreiro, aquele que atrai multidões. E aí Jesus começa a apertar o cerco. E é o texto que eu li como base para a nossa reflexão. Jesus começou a dizer para aquela multidão que o reino dos céus não consiste em comida ou bebida. E começou a trazer uma realidade que eles não esperavam ouvir. E não era mesmo o que eles queriam ouvir.
E alguns dos discípulos não eram os 12, era daquela multidão de seguidores. Alguns começaram a dizer: esse discurso é duro demais, quem o poderá suportar? E o texto diz que muitos começaram a dispersar, a ir embora, não andar mais com ele. Muitos desistiram, ao ponto de ficarem só os 12. E Jesus, conhecendo os discípulos que tinha, ainda perguntou para eles, viu que eles estavam desconfortáveis, e perguntou: vocês também não querem abandonar, desistir? E Pedro, que era o bocão da turma, disse: para quem iremos nós, Senhor? Se tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, olha para mim e ouça o que eu vou dizer. Como antes, hoje não é diferente. As multidões continuam se multiplicando, multidão de discípulos, de seguidores. Achando chique serem associados ao nome de Jesus. Fazendo questão de fazer parte da família do Nazareno, de ser identificado como um evangélico. Cada dia aumenta o número dos seguidores. Mas vai ver como estão as reuniões de oração dessas congregações, que se multiplicam. Procure ver o que acontece no lugar onde se fala sobre cruz, arrependimento, renúncia, confissão e abandono de pecados, sobre morte. Para onde vão os demais seguidores? Nessa nuvem de novos seguidores, há muitos pregadores que já abandonaram o arado há muito tempo. E nos seus púlpitos, excluíram qualquer palavra, qualquer ideia, qualquer pensamento que confronte, que imponha exigências morais, que fale de um caminho pedregoso, que fale de uma porta estreita, que fale de um caminho apertado. Nada disso dá ibope. Nenhum daqueles muitos seguidores vão querer seguir esse tipo de Cristo. Nem esse cristianismo de portas pequenas, e como diz um pregador amigo meu, que a porta é estreita e baixa. A gente tem que entrar com jeito e de joelho. Isso é invenção dele. Mas isso não dá ibope. As pessoas querem entrar num santuário, não serem identificadas, ficarem no anonimato, ouvirem uma palavra para encantar o seu coração, para alegrar a sua alma, para elevar sua autoestima e sair dali alegrinho, sem compromisso, sem comprometimentos ou coisa dessa natureza. Muitos estão seguindo os milagres, os sinais, e não as responsabilidades espirituais que estão em torno e coladas no nome de Jesus. E eu quero finalizar essa reflexão. Sobre isso eu falaria 2 dias sem parar. Mas eu quero finalizar e quero que você me ouça bem. Veja se eu tenho razão. Lendo os evangelhos, lendo Atos dos Apóstolos, e vendo os nossos dias, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. E não é a Escritura.
E não é a Escritura. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, de igrejas cheias, de corações vazios. Muita gente, pouco compromisso, ou nenhum, com as coisas de Deus. O Evangelho de Jesus traz um impacto na vida de todo aquele que o acolhe e que o abraça. É impossível alguém receber o Evangelho de Jesus e não ter a sua vida de fato transformada. Eu li essa passagem para nos despertar e nos motivar a ficar com os 12. Ainda que incomodados, ainda que atingidos por flechas e raios agudos da contundência da palavra de Deus, ainda que machucados, mas que cada um de nós, servos de Deus, onde você estiver acompanhando pela internet, possa lá no íntimo do seu coração dizer: para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. E que esta seja a palavra de vida trazida ao nosso coração desta noite. E que cada um aqui seja renovado pelo Espírito de Deus. Renovado em sua espiritualidade, sua comunhão com Deus. E renovado em seu compromisso com a obra que Deus nos deu para realizar. Que a gente não seja daqueles discípulos que estão em volta, que estão em torno, que estão seguindo, mas somente para apreciar as coisas, só para observar e gostar do que vê, sem comunhão. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus. A quem seja glória, honra e louvor. Amém.